Olá pessoal, eu sou Edson do canal Alcateia Lúdica e hoje no nosso quadro que vem na caixa eu vou mostrar para vocês o jogo Project L. Project L é um jogo abstrato que foi lançado lá fora em 2020 e aqui no Brasil em 2021 pela editora Galápagos Jogos. E no jogo a gente vai tentar construir os nossos quebra-cabeças utilizando as peças e justamente uma peça com este formato aqui. Para quem gosta dos rankings da BGG, ele está em 18º no ranking dos abstratos e a posição de 208 no ranking família. Então, a gente vê aqui a parte frontal da caixa, olha só que legal, uma arte bem minimalista, só tem o nome do jogo e uma peça aqui desenhada do jogo. Na parte lateral também, aqui, a gente tem aquelas informações que eu gosto de passar para vocês, idade indicativa 8 anos ou mais, de 1 a 4 jogadores, ou seja, ele tem um modo solo e as partidas duram em média 30 minutos. Vamos ver aqui a parte de trás do jogo. Olha só, na parte de trás do jogo ele tem aqui em vários idiomas, que é fácil de aprender, acho que deve ser, aqui me parece espanhol, aqui talvez italiano, posso estar muito errado, e embaixo em português. Aqui ele tem uma explicaçãozinha do jogo, bem simples, o jogo tem regras bem simples, você vai pegar uma carta, vamos dizer assim, de quebra-cabeça, vai colocar peças nela, vai completar e assim ganhar pontos e novas peças. Vamos tirar o plástico da embalagem, vamos remover aqui a tampa da caixa, mostrar para vocês, olha só, essa caixa tem um acabamento, achei bem legal a arte da caixa, tem esse em azul com o nome do jogo, e na parte da frente aqui você não vê nada de nomes de autores. E os autores dele são Jan Sokal, provavelmente a pronúncia não é essa, Michel e o Adam. Aqui a gente já tem o manual de instruções do jogo, olha só. É espanhol, italiano e português, acabei acertando, também com a arte bem limpa. Aqui ele já começa, creio que seja em espanhol, tem o idioma aqui, nas bordas, parte de espanhol. A gente tem a parte de italiano, aqui, é uma edição multidiomas, né? E aqui a gente tem Project L, ou Project L, que tem um livro de regras em português. As regras são bastante simples, aqui ele mostra quais são os componentes que você tem no jogo, visão geral do jogo, aqui uma carta de quebra-cabeça, a preparação. E aí aqui a gente tem a sequência do jogo, as ações que você pode fazer, que é pegar uma peça de quebra-cabeça, pegar uma peça de nível 1, aprimorar uma peça, colocar peça nos seus quebra-cabeça e ação mestre. Então ele tem os níveis aqui das peças, tem como que completa o quebra-cabeça e final da partida e ajustes finais, pontuação final e aqui uma variante com QR Code para vocês poderem, para a gente poder olhar no site deles as variantes do jogo. A gente tem aqui, olha só, as cartelas com os tabuleiros do jogador, é um cartonado, não muito rígido. Aí a gente tem aqui um separador, que seja só um separador mesmo, só branco. E a gente tem as peças do jogo, olha só. Vem bastante pecinhas. Vou deixar para mostrar por último, achei mais legal. E aqui a gente tem as cartas do jogo, ou seja, os quebra-cabeças. Os versos branco, aqui os de verso branco. Aqui a gente tem mais de verso branco, que são a grande maioria do jogo. E por último aqui a gente vai ter os diversos preto. A gente tem aqui, mostrar uma, ela tem double layer, né? Tem a parte de baixo para você completar. E aqui, essa aqui na verdade é um diverso preto, olha só. Tem então aqui diverso branco e diverso preto. As diversos pretos são, creio que sejam com as formas um pouquinho mais complicadas de completar. E é bastante simples o jogo. As regras, pelo menos as regras básicas que eu li, aqui é a quantidade de pontos de vitória que você ganha e aqui é a peça que você ganha por completar
este quebra-cabeça e aquilo, os lugares para você colocar as peças. Na verdade, esse jogo você vai fazer no engine building com as pecinhas para você conseguir construir cada vez mais quebra-cabeças. A gente tem imagens diferentes, olha só. Esse aqui deve ser o branco. O branco é o mais simples, te dá peças de níveis mais simples, aqui no caso. E as de nível preto te dão peças um pouco mais, um pouco melhores, né? Mas são mais difíceis de construir, olha só. A gente tem desde um quadrado, a gente tem, olha, você completa o quadrado, ganha um quadrado, faz sentido. Você completa essa peça. A gente tem várias peças diferentes e elas têm cores também e formatos, né, diferentes. Então, a gente tem aqui todos essas peças, essas cartas com peças de quebra-cabeça. Na verdade, estou falando carta, mas é uma peça mesmo, cartonado. Tem mais de uma camada para você poder colocar aqui as suas pecinhas e elas não ficarem saindo. Aqui, o segundo lote delas, e a gente tem essas aqui, nível 1, que são brancas, verso branco. Continuando. Olha, nem tinha percebido. Vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se dá para ver. Acho que pela iluminação não dá para ver, ele tem um L aqui, mas confesso para vocês que é bem sutil mesmo. A gente tem várias delas, olha só, formatos diferentes, termos de dificuldade, creio que as brancas sejam as mais fáceis de completar. Algumas não te dão nem pontos, só te dá peças. Aqui, as últimas peças de quebra-cabeça. Olha só, essa aqui te dá 5 pontos, mas ela é mais complexa, vamos dizer assim, de ser construída. Aqui deu para ver, ó, tá vendo o L preto, as de ponto preto é mais fácil de ver. Então a gente tem várias peças aqui mais complexas que são as pretas. Olha só. Vou te dar mais pontos de vitória se forem construídas. Olha, vários formatos diferentes que são requeridos para que sejam construídos. E justamente esses quebra-cabeças com fundo preto que vai te dar a condição de final de jogo. E de peças, por fim, a gente tem as peças em plásticos. Qualidade da peça é boa, ela é em plástico e ela parece um pouco com aquelas peças do azul. Acho que a espessura da peça do azul é maior, mas me parece que a qualidade é muito semelhante. Deve ter somente um espacinho pequeno, que o L e aqui um formato de L, que é um quadrado vermelho, né? Creio que a questão de cores talvez não faça tanta diferença assim, porque as peças, me parece que formatos diferentes têm cores diferentes, então as pessoas ter dificuldade em ver as cores, podem distinguir as cores, melhor dizendo, podem se seguir pelo formato bastante Tetris dessa aqui. A gente já tem aqui, ela é reta, só que comparando com essa outra aqui, ó, ela me parece que ela ocupa um quadrado a menos, ou seja, ela é menor do que a roxa. Aqui uma peça meio laranja, né, um canto. A gente tem essa outra peça também bastante conhecida para quem joga Tetris. A gente tem aqui essa peça que é a peça verde. Me parece que elas têm gradações de tamanho, a verde, a azul e a roxa. São retas com tamanhos diferentes. E aqui a gente tem um insert, a parte de baixo da caixa, a gente pode ver que a parte de baixo tem um acabamento e o insert é de papelão. E pelo que a gente viu, ele vai caber certinho os componentes, uma vez que os quebra-cabeças não tem sleeve e nem nada. Aqui os componentes, botei os componentes para a caixa para vocês verem que tudo meio que se encaixam bem. Esse aqui não tem a divisória, mas as próprias peças acabam segurando as peças de plástico, acabam
segurando as peças de quebra-cabeça. Então, pessoal, esse foi o nosso quadro que vem na caixa do jogo Project L, ou Project L. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha, qualquer crítica ou sugestão é só postar aí embaixo, que a gente vai responder vocês. Se gostarem do nosso trabalho, acompanhem o nosso canal e se inscrevam. Beleza? Obrigadão, pessoal. Valeu, até mais. Fui!